Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor e perito criminal Wilson Dejato, professor da Científica Concursos, responsável pela área de física, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para quem vai fazer aí um concurso na área pericial, seja para perito específico formado em física, seja para perito de área geral, se tiver aí no seu edital. É muito importante essa aula para você, tá bom? Então já curte, se inscreve no canal para você receber mais vídeos nossos, tá bom? E vamos lá para a nossa aula, beleza? Então vamos lá. Nosso assunto, então, vai ser, da aula de hoje, vai ser sobre física nuclear. Claro que não é um assunto que cai assim, grande, né, numa proporção muito grande, né? Dentro das áreas da física, a física nuclear ela tem uma incidência baixa, tá? Então eu vou falar alguns aspectos aqui que eu acho que pode aparecer para vocês, né? E que a gente não fique pego de surpresa aí, caso apareça esse tema para vocês, tá? Então, durante a aula eu vou mostrar aquilo, comentar aquilo que cai mais ou menos e como cai, tá? Então, como a gente vai fazer uma aula do zero, a gente tem que começar do zero, que é falando de como é que surgiu a ideia do núcleo. Então, nós tínhamos aqui o modelo do Thomson, o pessoal da química estuda muito, né? Que é esse modelo aqui, onde as cargas negativas estão dispersas quase que uniformemente aqui, ó, nessa pasta, essa passa, né? Como é que era? Pudim de passas, né? Ficou chamado esse modelo, ficou conhecido em alguns lugares. Mas, enfim, olha como é que está distribuída a carga positiva, né? Então, foi proposto em 1904, o átomo era considerado como um tipo de fluido, com uma distribuição esférica contínua de carga positiva. Então, isso aqui que a gente mudou no próximo modelo aqui, no modelo do Rutherford, onde se incrustavam os elétrons com carga negativa em um número suficiente para neutralizar a carga positiva. Então você vê aqui que já em 1904, né, a gente já tinha uma noção dessas partículas, né, do que era um elétron, do raio-x, já tinha vários estudos aí nessa época, né? Então já tinha ideia de cargas positivas, de cargas negativas, e esse aqui foi o primeiro modelo, então. E aí, em 1911, olhando esse modelo proposto por Thomson, né, surgiram experimentos, então, para ver se realmente esse modelo fazia sentido. E foi verificado que não, né? Após experimentos que estudavam o espalhamento dos feixes colimados de partícula alfa. Então, veja, aí já tinha a partícula alfa, já se conhecia, tá? A gente vai falar um pouquinho depois da partícula alfa, mas é um núcleo de hélio, tá? Então essa partícula alfa aí já era bem usada aí para sempre jogava essa partícula alfa, né? Era fácil ser produzida, assim como o elétron também. Se você esquentar, por exemplo, o tungstênio, né? Vai ter um efeito chamado termoiônico, que é o aquecimento do tungstênio e a emissão de elétrons. Então era muito fácil também conseguir esses elétrons, e a partícula alfa a mesma coisa. Os experimentos mostraram que o número de partículas alfa que eram desviadas com ângulo com mais de 90 graus era muito maior que o esperado pelo modelo de Thomson. Então, você tinha a partícula alfa ali, que incidia numa folhinha bem fina de ouro, e, de acordo com o modelo, deveria se esperar alguma coisa, e na prática não foi esperado isso. Tinha muitas partículas alfas que batiam no ouro e voltavam. Elas foram detectadas com um ângulo maior do que 90 graus, tá? E aí o modelo do Thomson não dá conta, só esse modelo, então, que a gente já pode. Esse modelo sofreu várias transformações, né? Hoje a gente tem uma nuvem de probabilidade nessa eletrosfera, mas a gente, por praticidade, né, não tem como desenhar essa nuvem, então a gente acaba desenhando assim mesmo. Então, hoje, se você for colocar aí no Google modelo de um átomo, de um núcleo, você vai encontrar isso aqui, né? Mas ele não está à escala. O que tem aqui? Nós temos um núcleo pequenininho, positivo, e os elétrons em volta desse núcleo.
Mas essa proporção aqui, ela é bem diferente do que está aqui, tá? Uma questão que não dá nem para desenhar, tá? Essa diferença do tamanho do núcleo e do tamanho do elétron, da eletrosfera, né? Onde a eletrosfera ocupa ali, é de 10 mil vezes, né? Então, se você pegar, se o núcleo tivesse 1 centímetro, a eletrosfera teria 10 mil centímetros, né? 100 metros, tá? Então, é uma coisa pequenininha, que é o núcleo, bem denso, extremamente denso, e a eletrosfera vazia, com esse elétron, que hoje a gente sabe que ele é bem menor do que o próton, tá? Então, uma das coisas que você precisa saber é como é que se calcula esse raio, o raio de um núcleo, né? Até onde vai o núcleo. E não tem essa, não é olha, aqui é núcleo e aqui já não é mais. O núcleo meio que vai acabando nessa nuvem de probabilidade, né? Uma questão de física quântica que acaba estudando isso aí. Então, você não tem um limite certinho. Então, se você olhar aqui nesse gráfico, você vai perceber que, por exemplo, o carbono 14, esse aqui é um gráfico de densidade, tá? Então, ó, aqui você está encontrando densidade e aqui você está encontrando distância, né? O que seria o raio em femtometro, FM, femtometro ou 10 a menos 15 metros, tá? Que é aí a ordem de grandeza de um núcleo, 10 a menos 15 metros, tá? Então, se você pegar aqui o carbono, metade da densidade dele, ó, 0,5, tá? Que a densidade é 100%. Então, aqui, ó, vamos pegar o cobalto, ó. Até aqui, ó, você sabe que é núcleo. Por quê? Porque 100% tá aqui, né? Mas a partir daqui, ó, ele começa a diminuir essa densidade até chegar nesse 50%, que seria 4,6 femtometros. E depois ele ainda não cai de repente, ele vai caindo devagarzinho, 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 tá vendo? Então, esse cálculo que está aqui, ó, R igual a R0, A elevado a 1/3, ou raiz cúbica, né, de A, te dá esse valor, 4,6 para o cobalto, tá? O A, no caso aqui, é o número de massa, só para a gente recordar, A é o número de massa, e o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Quando a gente vê Z, vai aparecer aí o nosso Z, a gente está falando do número atômico, o número de prótons, tá? Bom, então, esse valor que dá aqui dessa fórmula, sai essa probabilidade de 50%, tá? Que no caso aqui do carbono é 2,7. Então, o carbono, ele tem um número atômico menor, né? Então, vai ter um núcleo também com raio menor, e o cobalto aqui com um raio maior, né? Ele tem um número de massa maior, então também vai me dar um raio maior. Tá? E aqui tem uma diferençazinha que quando você faz esse cálculo com carga ou com massa, tem uma diferença, tá? Quer dizer, aonde é que está uma densidade de carga e onde está uma densidade de massa, tá? Mas isso aqui eu acredito que para a prova não seja relevante essa diferença, tá bom? Vamos ver aqui que eu coloquei aqui para vocês, ó. O raio de um núcleo típico é de cerca de 10 mil vezes menor do que o raio de um átomo ao qual pertence, mas contém 99,9% da massa desse átomo. Então, o próton e o nêutron são esses que ficam ali dentro desse núcleo, que compõem o núcleo, a gente chama de nucleons. Quando o próton e o nêutron estão no núcleo, eles recebem o mesmo nome, são nucleons. Porque dentro do próton e do nêutron tem aqueles quarks, e é como se um ficasse transformando no outro o tempo todo, tá? Inclusive, essa transformação de um no outro o tempo todo, alguns átomos fazem as emissões beta mais e beta menos, que nós vamos ver daqui a pouco, não se preocupa não, tá? Mas aqui o que acontece? Então, ele é bem pequenininho, o núcleo, né? 10 mil vezes menor do que o raio do átomo, mas ele tem 99,9% da massa. Ou seja, a gente pode simplesmente ignorar a massa do elétron, né? A gente pode dizer que o átomo, a massa dele, se a gente for pensar em termos de massa, ele basta somar os prótons e os nêutrons, tá? Então, esse R0 aqui, ó, ele vai valer 1,4
para a distribuição de massa. Então, que é essa curvinha aqui pontilhada, tá? Se ele quiser que você faça esse cálculo para carga, ele vai te dar o valor da R0, é uma constante, tá? Então, se aparecer isso na prova, ele vai te dar esse valor e simplesmente você usa ele, tá? A é o número de massa e um fentometro 10 a menos 15 metros, beleza? Bom, outra coisa é a massa, então, né? A massa do nêutron, que a gente vai chamar de Mn, é 1,0087 unidades de massa atômica. Esse U aqui, ó, unidades de massa atômica. A massa do próton, se você olhar um pouquinho menor, 1,0078 unidades de massa atômica. A massa do elétron está aqui em quilogramas, tá? Porque ele é bem menor, né? Se você olhar aqui, ó, uma unidade de massa atômica, 1,6605 vezes 10 a menos 27. Então, a massa do nêutron é da ordem de 10 a menos 27. A massa do próton também. E do elétron, 10 a menos 31. Tá? Então, quando você vai de 10 a menos 31 para 10 a menos 27, você tem 10 mil vezes, uma ordem de grandeza de 10 a quarta, né? Uma diferença de 10 mil vezes, tá bom? Então, a gente fala, quando a gente vai falar de massa, basicamente a gente fala da massa do próton e do nêutron. Mas, isso aqui é importante, tá? Você vai ver aqui só em física nuclear essa transformação aqui, ó. Eu falo em termos de prova, tá? O Einstein já nos ensinou essa formulinha aqui, ó. Energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Que significa que massa e energia são equivalentes, né? Ou seja, você pode transformar massa em energia, energia em massa. Então, como é que eu faço para que a massa do próton, que a gente já viu aqui em cima, né? 1,0078, a gente transforme isso em energia. Tá? É só multiplicar pela velocidade da luz ao quadrado. Vai dar esse valor aqui, ó. 9,3875 vezes 10 ao quadrado, mega eletronvolt. Aqui está em eletronvolt, é a unidade que a gente usa aqui, tá? Para energia. A gente não costuma usar o joule aqui, tá? Esse mega significa 10 a sexta, tá bom? Então, você pode tirar ele e colocar um 10 a sexta no lugar, ou pode deixar mega, só mega mesmo. E o do nêutron tá aqui também, é do nêutron, tá? Os valores também muito próximos, e a do nêutron um pouquinho maior. Bom, o que pode aparecer na sua prova? Isso aqui pode aparecer com uma probabilidade pequena, eu trouxe uma questãozinha para a gente analisar sobre isso, que é a energia de ligação. A energia de ligação usada para manter os nucleons ligados. Afinal, você tem próton com próton, são positivos, você tem aquela interação coulombiana, ou seja, uma força de repulsão, uma força elétrica, né? Quando a gente fala de coulombiana, força coulombiana, nós estamos falando de uma força elétrica. Portanto, o próton quer ficar longe do próton, né? Mas eles estão juntos ali no núcleo, e o núcleo é muito pequeno. Então tem que ter ali uma energia que vai ser usada para trazer esse próton e juntar ali no núcleo, entendeu? Tá? É essa energia aqui que a gente está falando. E o que acontece? Vamos pensar lá naquela fórmula do Einstein mesmo. Se você pegar, depois tem um exemplo aqui do núcleo de hélio aqui, ó, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, núcleo de hélio. O núcleo de hélio, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. Muito bem. Uma coisa é você pegar esses 2 prótons e esses 2 nêutrons, né, esses 4, e pegar a massa de um, a massa do outro, a massa do outro, somar um por um. Você vai ter uma massa. Quando eles se juntam e formam um núcleo de hélio, a massa dele, se você pesar ele numa balança, vai dar diferente da massa daquela que você somou um por um, tá? Vai dar um valor menor. Por quê? Uma parte da massa desses nucleons foram usadas, se transformaram em energia. Lembra lá da fórmula do Einstein, tá? Energia igual a massa vezes velocidade ao quadrado. Velocidade da luz ao quadrado. E igual a mc quadrado. Então, uma parte da massa ali foi usada para energia de ligação, para manter eles ligados, tá? E como é que eu faço esse cálculo? Poxa, aí é só subtrair. Então, lá na fórmula do Einstein,
esse M, você substitui pela diferença de massa. Né? Você tem a massa deles sozinhos, menos a massa deles formando o núcleo. Tá? E aí essa diferença de massa foi usada para energia. Então você pega essa massa e multiplica por C quadrado. Dá uma olhadinha se não foi isso que está aqui. Ó, ZMP. Z é número atômico. Então, número atômico é a quantidade de prótons vezes a massa do próton, ó, MP, mas não é só próton, tem nêutron. Como é que eu simbolizo o número de nêutrons? Ó, eu pego o número de massa e tiro o número de prótons. Isso aqui vai me dar um número de nêutrons. Eu pego esse número de nêutrons e multiplico pela massa de cada nêutron. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando cada um separadinho. Eles não estão formando núcleo, eles estão separadinhos. E aí eu subtraio por esse M que eu chamei aqui de Mzão AZ, que é o quê? O elemento formando o núcleo. Tá? Então aqui é o elemento formando o núcleo. No caso do L, de novo, ó, vou colocar aqui e vezes o C quadrado. Dá uma olhada aqui como é que ficou o L. Aí que fica mais fácil. Ó, número atômico do hélio, 2. 2 prótons, né? Vezes massa do próton, tá aqui, 1,0078. Mais 2 nêutrons, vezes 1,0087. Menos. Aí, se você, esse dado aqui, não tem como você adivinhar, né? A questão vai ter que dar para você, que é o quê? A massa do núcleo do hélio, 4,0026. E aí, quando você faz essa conta e multiplica, ó, olha esse número aqui, ó. Esse número aqui é a velocidade da luz ao quadrado já em mega eletronvolt, tá bom? Então, uma constante, ó. 9,3148 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui está dando 28,3170 mega eletronvolt. Ou seja, a energia que está sendo utilizada para manter esse núcleo de hélio ligado. Claro que se você conseguir quebrar esse núcleo, essa energia ela vai ser liberada e vai virar energia cinética ali dos componentes, quer dizer, vai virar velocidade, né, dos componentes, tá bom? No caso do hélio, você não vai conseguir essa fissão, né? Depois a gente vai ver isso. Aliás, vai ver até agora, né? Você não vai conseguir, porque o hélio deixa eu explicar primeiro como é que funciona essa questão desse gráfico aqui. Ó. Esse gráfico está colocando uma energia de ligação dividido por A. Tá? Esse B é a energia de ligação. Tá? Dividido por A quer dizer por nucleon. Tá? Então, no caso do hélio, você pega o valor que deu lá e divide por 4, porque são 4 nucleões. Tá? Então, é bastante comum, é chamada de energia de ligação por nucleon. Então toma cuidado, a questão está te falando de energia de ligação por nucleon ou está te falando de energia de ligação total? Se liga nessa daí, que é bacana essa dica, tá? Fica de olho, pra você não cair na armadilha da banca. Mas o que está mostrando aqui? Que essa energia de ligação por nucleon, ela aumenta muito e chega num pico aqui no ferro, tá? O ferro é o que tem maior energia de ligação por nucleon. E depois ela cai devagar, ela não cai bruscamente da mesma maneira que ela subiu, ela começa a cair devagar. O que está acontecendo? Você vai colocando muito nucleon e os elementos vão começando a ficar muito grande, né? O núcleo vai começando a ficar muito grande. E nós vamos ver ali a força forte, né? Que é essa força que deixa os nucleons juntos, tá? Essa força forte, eu já vou adiantar alguma coisa para vocês, ela aparece entre prótons e nêutrons, entre nêutrons e nêutrons e entre prótons e prótons, tá? Elétron não participa dessa brincadeira, tá? Então, é só entre nucleons. E essa força forte, ela tem um raio de atuação muito pequeno. Então, como você começa a colocar muito nucleon, começa a perder um pouco o raio de atuação dessa força forte e lembra que nós temos a outra força, a força eletrostática, a força coulombiana. Ela começa a ficar forte, né? Mais forte que a força forte. Né? E aí é mais fácil, diminui um pouco essa energia de ligação, então, para elementos maiores, tá? Por isso que esses elementos maiores aqui, ó, desse lado de cá que eu estou mostrando, é mais fácil você de quebrar eles, né? De acontecer a
fissão nuclear, porque eles já estão grandes, eles já estão com uma energia de ligação menor, então é mais fácil de quebrar, tá? E no caso desses elementos aqui, ó, é mais fácil você juntar eles, portanto, fazer uma fusão, tá? Você não vai conseguir, por exemplo, fazer uma fissão do boro, do carbono, do oxigênio, tá? Você vai conseguir fazer uma fusão. E aí, por quê? Porque a tendência seria chegar nesses valores aqui mais próximo do ferro, tá? Quebrar para ficar mais perto do ferro, ou se juntar para ficar também mais perto do ferro, tá? Então ela faz essa cara aqui, e aqui no ferro, ó, o zinco também tem uma energia de ligação muito alta, né? Então é isso, tá vendo que aqui, ó, é o número de massa, tá? Então, para esses de número de massa maior, fica cada vez mais fácil de acontecer a fissão. Se a gente pensar lá nos reatores nucleares, né, nas energias, reator nuclear para geração de energia elétrica, né? Por exemplo, você vai fazer com elementos radioativos de número de massa grande, né? Por exemplo, urânio 238, olha, 238, né? Já está no final aqui da nossa tabela, tá bom? Bom, vamos ver uma questãozinha, então, sobre isso. No estudo da estrutura dos núcleos atômicos, uma grandeza fundamental para compreender os processos de fissão e fusão nuclear é a energia de ligação por nucleon. Considerando a massa do próton como 1,007 unidades de massa atômica, aí ele deu uma arredondadinha, tá vendo? Ele dá, gente, você não precisa decorar isso, tá? 1,007, ele deu uma arredondada. A massa do nêutron, 1,008, mesma coisa, deu uma arredondada. E uma unidade de massa atômica como 1,660 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Determina a energia de ligação por nucleon do plutônio 239. Aí vem a massa do plutônio, ó, tá vendo? Ele tem que te dar. Qual que é a massa do plutônio? Porque uma coisa, gente, olha aqui, ó, é você ter o próton um por um. Nós vamos somar um por um, um por um. Uma coisa é esses prótons se juntar com os nêutrons e formar um núcleo de plutônio, que vai me dar essa massa aqui, ó. Então ele tem que te dar a massa do plutônio, do núcleo do plutônio, é de 239,052 unidades de massa atômica. E no seu núcleo existem 94 prótons, 145 nêutrons. Considere C ao quadrado igual a 931,5 vezes 10 a sexta, tá vendo que aqui ele já chamou de 10 a sexta, né? Seria mega elétron volt, o mega, né? O mega, mas aqui ele colocou 10 a sexta. Utilize todos os números das grandezas informadas. E aí vem aqui, ó, né? 1,05 mega elétron volt por nucleon, 6,88 e assim vai, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer essa continha. Ou seja, eu vou pegar cada próton, no caso aqui são 94, então o Z aqui ó, vai ser 94, multiplicar pela massa do próton, que é 1,007. Vou somar com a do nêutron, 145 nêutrons, vezes 1,008, menos a massa do plutônio. Tá vendo? Olha aqui, ó. 94,07, 145 vezes 1,08, menos a massa do plutônio, menos E. Então, aqui, ó, esses dois termos são dos elementos separados. Estou somando um por um. E aqui já eles todos juntos formando um núcleo de plutônio, tá bom? E aqui o C quadrado que ele me deu, 931,5 vezes 10 a sexta, tá bom? Aqui, essa continha aqui, ó, eu tenho que fazer, né? Vai dar um trabalhinho para fazer, mas dá para fazer essa conta na mão, né? Óbvio que dá. Dá 1,766. Multiplicando aqui pelo C quadrado, vai dar 1.645,029 mega elétron volt, dividido por 239 nucleons, tá? Porque ele pediu por nucleon, vai dar 6,88 mega elétron volt por nucleon. Letra B de bola. Beleza?
Muito bem. Então vamos falar aqui as características da força forte. Anota, tome a nota. Não é uma coisa que cai muito, mas de repente aparece aí. Quais as características dessa força forte? Que essa força, então, que atua no núcleo, somente ali no núcleo, tem um alcance pequeno. E tá aqui, ó. Primeira coisa, ela é cerca de 100 vezes maior do que a força elétrica. Então, assim, ela tem um alcance pequeno, tá? Tá aqui, ó. Tem o curto alcance da ordem de 1 femtometro. Então, ela tá ali somente nessa ordem de grandeza bem pequenininha, tá? Porém, ela é 100 vezes mais forte que a força elétrica. Então, se eu tenho dois prótons, um pertinho do outro, eles ficam juntos. Por quê? Porque a força de atração, que é essa força forte, é muito maior do que a força elétrica. Mas à medida que você vai colocando cada vez mais nucleons ali, prótons, nêutrons, né? Esse núcleo vai ficando cada vez maior e vai fugindo desse alcance aqui, ó, da força forte. E aí ela vai ficando mais fraca e quem vai ganhando essa briga, vamos dizer, porque essa força elétrica é de repulsão, né? A força elétrica começa a ganhar, tá bom? Então, os núcleos maiores aí explica por que eles são mais fissionáveis. Cada nucleon interage com um número limitado de outros nucleons. Isso aqui também é um limitador, porque se você coloca, se você, por exemplo, tem no núcleo de hélio lá, que você tem 4, então um próton está interagindo com os outros 3. Mas se você colocar 10, 20, 30 nucleons, não quer dizer que aquele próton vai interagir com todos eles. Ele interage com poucos, tá? Um número limitado. Ou seja, essa força de atração, ela não ocorre entre todos, somente entre alguns, tá? Bom, isso aqui certamente é o que mais cai para vocês nas provas. Fica de olho, fica atento, tá? O pessoal aí da química estuda isso aqui também. E aí nós vamos dar nossa contribuição aqui, tá? Bom, então quando um elemento, o que é um elemento radiativo? Ele precisa perder parte da energia, né? Ele não está num estado, ele está num estado excitado. E como que ele pode perder essa energia, né? Ele também é chamado de radioisótopo, tá? É o nome, um isótopo radioativo, radioisótopo. Ele pode fazer isso tentando buscar essa energia mais baixa, né? Emitindo uma radiação alfa, uma partícula alfa. Essa partícula alfa, como a gente já viu lá, é um núcleo de hélio. Então, de novo, presta atenção. O que é o núcleo de hélio? 2 prótons, 2 nêutrons. Facinho de guardar. Só que toma cuidado. Quando você emite uma partícula alfa, esse que a gente vai chamar de núcleo pai, ele emitiu uma partícula alfa. Ele vai se transformar em alguma outra coisa, um núcleo filho. Esse filho, ele vai ter 4 unidades de número de massa a menos. De número de massa a menos. Mas de número atômico, ele vai ter só 2 a menos. Porque o número atômico é o número de prótons. Tá entendido? Então, ele emite 4 partículas. 2 prótons e 2 nêutrons, vamos falar assim, né? Que são 4 unidades de massa atômica. Então, vai ficar 4 unidades menor, tá? Vou ter que fazer menos 4 no número de massa. Mas no número atômico, não. O número atômico é só 2, porque a gente conta só os prótons que saíram, tá? Então, é um núcleo de hélio, isto é, 2 prótons e 2 nêutrons, grande massa, por isso tem pequeno alcance. Também vale a pena guardar que, comparado com alfa e beta, com beta e gama, com beta e gama, comparado com beta e gama, ela tem uma massa muito grande, tá? Por isso, ela é o que tem o menor alcance dos 3. Uma folha de papel, por exemplo, já é capaz de barrar a partícula alfa. Tá? A partícula beta, normalmente a gente fala de elétrons, tá? De origem nuclear. Só que eles podem ser positivos ou negativos. Na verdade, o positivo a gente chama de pósitron, né? É o pósitron. Mas eles vêm de origem nuclear. Então, beta mais aqui vai ser um pósitron e beta menos vai ser um elétron. O que acontece? Ali dentro, o nêutron, se transformando num próton, pode liberar um elétron. Tá? Então, quando a gente falar de beta menos, a gente está falando de um nêutron que está virando um próton.
De novo, o negócio é mais complicadinho, mas aqui a gente está preocupado mais com a sua prova, tá? Ali tem uma transformação dos quarks que ficam dentro do nêutron e do próton, tá bom? Mas, o que você vai guardar? Que o beta menos aqui, ó, é quando você tem um nêutron que deixou de ser nêutron e virou um próton. E nessa transformação de um próton, ele libera esse elétron. Esse elétron sai de dentro do núcleo. Olha que loucura. Sai de dentro do núcleo, tá? Logo, se for um decaimento beta menos, vai aumentar o número atômico em uma unidade. Uma vez que o nêutron virou próton, ganhou um próton, tá? Ganhou um próton. Então, beta menos ganha um próton. Ganha um número atômico. E não muda o número de massa. Uma vez que nêutron virou próton, não transformou no outro, mas o número de massa não muda, tá? E no caso do beta mais, aí é o contrário, é um próton que virou nêutron. Um próton que virou nêutron. Então aí é o contrário do que eu falei, ou seja, ele perde um número atômico, tá? Mas em termos de número de massa, isso não vai mudar. Na beta não muda o número de massa, tá? E a gama? A gama é uma radiação eletromagnética proveniente de energia excedente em um núcleo, normalmente acompanhada de radiação alfa ou beta. Então emite a radiação alfa, mas ainda mesmo assim fica um excesso de energia, né? E aí ele emite essa radiação gama. Então seria o fóton, né? Que a gente chama de fóton, essa radiação eletromagnética, tá? Então é isso. Então ele não tem massa, tá bom? E não tem carga também. Ele não tem massa e não tem carga. O A alfa tem carga positiva, porque 2 prótons e 2 nêutrons vai dar carga positiva, né? A beta vai ter carga negativa. A gente fala muito da beta menos, tá? Por isso que eu tô falando que a beta tem carga negativa. Mas não esqueça da beta mais. E o gama não tem carga, tá? E nem massa. Bom, aqui você tem uma série radioativa, no caso aqui é a série do tório. Então você tem o tório aqui, ó. Ele tem 224, 228, 232. Então ele tem 232 de número de massa, tá? Aqui é número de massa, ó. E o número atômico dele, você tem que olhar aqui, ó, tá? O número atômico dele vai de 1 em 1. Então 89, 90. Aí o que acontece? Ele emite uma radiação alfa, tá vendo? Ó, uma radiação alfa. Mas como é que eu sei que é alfa? Se você olhar, está diminuindo o número atômico, ó. Esse aqui, ó, é o radônio, né? O radônio, ele tem um número atômico 88. Então, se saiu de 90 e foi para 88, diminuiu 2 o número atômico. E qual é o decaimento que diminui 2 no número atômico? O decaimento alfa, tá? A partícula alfa que faz isso, tá? Só que aí o radônio, ele também é um elemento radioativo e ele também emite radiação, emite uma partícula beta menos e vira o actínio. Não vou lembrar o nome de todas essas letras, não, mas eu acho que esse aqui é o actínio. E aí aumentou, tá vendo? Que passou de 88 para 89, ó, o número atômico. Isso porque a beta menos aumenta o número atômico, tá bom? E depois outro decaimento beta menos, e ele volta a ser tório. Tá vendo? Ele volta a ser tório. Então, ó, ele diminuiu 2 o número atômico e depois aumentou 2 o número atômico, ele voltou a ser tório, né? Lembrando que quem tem o mesmo número atômico recebe o mesmo nome na tabela periódica. É claro que esse aqui, ele é o tório 234, esse aqui é o tório, desculpa, 232, né? Esse aqui é o tório 232, esse aqui é o tório 228, tá? Então eles têm um número de massa diferente, mas eles são isótopos, tá? E aqui de novo uma alfa, 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 beta menos, ou alfa de novo, vai para o chumbo, beta menos e alfa. E termina no chumbo. Termina no chumbo. Então, o chumbo ele é estável. Então, tudo isso aqui, todos esses aqui são elementos radioativos, menos esse chumbo que está aqui embaixo, tá? O chumbo aqui de número atômico 82 e número de massa 208, tá? Outra série aqui, ó, que nós temos também muito famosa, é do urânio. Urânio 238, que é esse aqui que está aqui em cima, tá? Então ele vai para uma alfa, ele vira tório,
Aí esse aqui também tem um nome bem estranho, que depois eu vou mostrar para vocês, eu não lembro. Então, beta menos, de novo ele volta a ser urânio, só que esse urânio é 238 e esse aqui já é o 234. Tá? E aí vai, tório, tal, até chegar no chumbo de novo. Então você percebeu que lá era chumbo, aqui também é chumbo. Só que esse aqui é o 206, lá era o 208, tá? Então aqui eu tenho para vocês, desses dados do urânio, dessa série radioativa do urânio, ele começa aqui no urânio 238, né, ó, tem o decaimento alfa, e a meia-vida dele, olha lá, meia-vida, seria o tempo gasto para que metade dos elementos sofra o decaimento, tá? É uma estatística. 4,5 vezes 10 a nona anos, olha isso. É gigante essa meia-vida, por isso que ainda tem muito urânio aqui na Terra, né? Por causa dessa meia-vida enorme, a gente tem muito urânio 238 ainda por aí, tá? E aí o tório depois já tem uma meia-vida pequenininha, com papel mesmo comparado aqui, ó, 24 dias. Ah lá, o protactínio, que é aquele que eu falei, né? Ele tem uma meia-vida de 1,2 minutos. O urânio 234, que eu mostrei lá em cima, já volta a ter uma meia-vida grande, mas não tão grande quanto a do 238. Então a gente tem muito menos, por exemplo, hoje, o urânio 234, né? Ele é um isótopo que tem uma porcentagem muito pequena na natureza. E assim vai, né? Tem uns aqui de dias, outros de... Olha esse aqui, ó, polônio 214, né? Ele tem uma meia-vida extremamente curta, 1,6 vezes 10 a menos 4 segundos, tá? E aí vai chegar lá no nosso querido chumbo estável, né? O chumbo 206, ele é estável. Então veja aqui aquilo que eu falei, ó. Olha aqui o 92 do urânio 238 e olha aqui o 92 do urânio 234. Quer dizer, todos que tiver 92 de número atômico são urânio, são isótopos, tá? Vamos lá para uma questãozinha. Um isótopo radioativo de um determinado átomo, que ele chama de X, ele tem o número de massa 160 e o número atômico 96. Sofre, respectivamente, um decaimento beta menos, um alfa e, novamente, um beta menos, em sequência. Sabendo-se que X representa um outro isótopo do elemento original, e Y, um isótopo de um outro elemento, qual o átomo resultante dos decaimentos? Então, vamos lá. Primeiro, ele faz um decaimento beta menos, depois ele faz um alfa, depois ele faz um beta menos. Mas veja, ele faz duas vezes o beta menos. O importante é o final, né? O importante é o que tem lá no fim. Ele faz duas vezes o beta menos. A gente sabe que o beta menos aumenta o número atômico. Então, como foram dois beta menos, vai aumentar em 2 o número atômico. Só que ele sofre um decaimento alfa aqui no meio. E o decaimento alfa diminui 2 no número atômico. Então, mais 2 com menos 2 vai ficar o mesmo número atômico. Então, se você olhar aqui, ó, o número atômico era 96. Esse 96 não vai mudar. Então, não é a letra C, porque está 94, e não é a letra E, porque está 94 também. Porém, a gente sabe que aqueles elementos que têm o mesmo número atômico, eles têm que ter o mesmo nome. Então, se o nosso novo elemento, né, após o decaimento, ele ainda é 96, ele tem que ser chamado de X. Então, se você olhar a letra B, está escrito Y96. Não, não pode ser Y96, tá? Tem que ser X96. Então, a gente tem aqui, ó, X96, já tem aqui na primeira, tá vendo? X96 a gente tem na primeira. Se você olhar para essa primeira, ele tem um número de massa, número de massa de 156. E aqui está 160. E é exatamente devido à partícula alfa. A partícula alfa altera o número de massa em 4 unidades. 2 prótons e 2 nêutrons. Então, 160 menos 4, 156, está certinho. Nosso gabarito é a letra A. Lembrando que o decaimento beta, a partícula beta, não altera o número de massa, só altera o número atômico, tá bom? Alternativa A. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho, a gente falou da meia-vida lá e tal, né? Como é que ela funciona, essa questão da meia-vida e da desintegração, né? Então,
se você olhar aqui, ó, você tem um certo, esse gráfico está mostrando o seguinte, que você tem um certo número de elementos, tá, ó, em que N é o número de núcleos radioativos após certo tempo, e N0 é o núcleo de radioativos iniciais. Então, inicialmente, você tem um número de elementos radioativos, e depois esse número do tempo vai passando. Então, aqui no eixo X, ó, nós temos tempo, e o tempo vai passando e começa a diminuir. E como é que diminui? Dessa maneira que está aqui, de uma maneira exponencial, tá? De tal maneira que, se você olhar aqui, ó, T1/2, tá vendo? T de meia vida. T de meia vida, então, nesse caso aqui, é o tempo em que metade dos elementos radioativos já sofreram desintegração. Metade. Então, se você tinha 50 gramas no começo, 25 gramas vai estar aqui nesse tempo de meia-vida, tá? E aí também, mais uma meia-vida. Então, você divide por 4 agora. Olha lá, tá? Então, aqui é o tempo de 2 meia-vidas, ó. Então, você divide de novo. Então, se você for dividindo isso aqui por 2, né? Vai dar n/8, depois n/16, n/32, sempre dividindo por 2. Você vai ver que esse negócio vai ficar perto de zero, mas nunca vai chegar em zero, tá? Ela é uma assíntota, tá bom? Então, aqui, nessa exponencial, você tem o menos lambda t lá no expoente, tá? Esse lambda é a constante de decaimento, que cada átomo tem o seu, tá? E o t é o tempo transcorrido. Então, essa constante também, se for o caso, o problema vai te dar, tá? E para a gente finalizar aqui, vale a pena a gente dar uma olhada nesse gráfico, que é um gráfico de estabilidade, né? Esse aqui, ó, dá uma olhada. Primeiro, sempre é bom você olhar o que tem no eixo X e no eixo Y. Ó. No eixo X, que é esse eixo que está deitadinho aqui, ó, nós temos os números de prótons. E no eixo vertical, nós temos o número de nêutrons. Essa reta pretinha aqui, ó, que eu estou mostrando, ó, essa reta pretinha que termina aqui, ela tem, se você olhar, ó, 82 nêutrons, 82 prótons. Então, seria uma reta em que tem a mesma quantidade de nêutrons e prótons, tá? Porém, o que a gente vê na prática? Isso que vocês estão vendo colorido aqui, ó, é a distribuição dos elementos, tá? No começo, os elementos têm a mesma quantidade, ou uma quantidade muito parecida de prótons e nêutrons. No começo tem, ó. Mas depois, começa a ter muito mais nêutrons do que próton. Ó, tá? Começa a ter muito mais nêutron do que próton. Por exemplo, aqui, 126 nêutrons e 82 prótons. Essa partezinha central que eu estou mostrando aqui, ó, que está em preto, ela faz tipo uma escadinha em preto. Isso que está em preto são os nuclídeos estáveis, ou seja, aqueles elementos radioativos que já adquiriram estabilidade, como, por exemplo, o chumbo 206, que a gente viu agora há pouco, tá? Ele seria um desses pretinhos aqui, tá? Se você olhar bem, do lado direito, na parte de baixo, essa parte aqui que eu estou mostrando, dessa parte preta, né? Do lado direito, embaixo, você tem essa cor, que é um marronzinho. Esse marronzinho está dizendo o seguinte, ó, eles são beta+, ou seja, são elementos radioativos que decaem para o beta+. Bom, o que o beta+ faz? Ele transforma um próton num nêutron. Então, está diminuindo o número atômico. Então, ele diminui o número atômico buscando exatamente essa estabilidade, entendeu? Então, quem está aqui à direita dessa parte preta vai perder próton para se tornar estável, para ficar aqui perto dessa região preta. Quem está na parte azul, que é essa parte que eu estou mostrando aqui, a parte de cima e a esquerda, já é o contrário. Está com muito próton. Desculpa, está com pouco próton, né? Está com pouco próton. Se você olhar aqui, ó, o azul é beta menos, então ele está com pouco próton. O que é o beta menos? É um nêutron que vira um próton, então ele está ganhando próton. Aí ele ganha próton para exatamente ficar nessa parte preta, tá? Então, quem está na parte mais à esquerda dessa parte preta ganha próton,
E quem está na parte direita perde próton. Por quê? Buscando a estabilidade. Qual que é a estabilidade? Essa linha preta, essa escadinha preta aqui no meio, tá? Aqui tem uns casos de fissão que mostra, tal, mas onde é que, se você olhar bem também, ó, essa parte amarelinha, está falando aqui que é partícula alfa, isso aqui é importante para você, tá? A partícula alfa, ela começa a ser importante para elementos radioativos de número de massa grande também, tá? Número de massa pequeno, ó, número de massa pequeno, você praticamente não vê decaimento alfa, tá bom? É isso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Não, tem mais uma mensagem aqui para vocês, um recadinho para vocês. Afinal, não poderia terminar sem falar dos nossos planos de mentoria e monitoria, tá? Que você tem aqui planejamentos individualizado, né, de acordo com o seu tempo, de acordo com o seu edital, como é que a gente vai fazer essas revisões, tá? A questão de resolução de questões é tudo muito individualizado, com metas diárias, resumo de metas, lista de tópicos, de questões por tópico, customização e mudança de plano. Se você vai fazer semestral ou anual, a gente pode customizar, né? Os feedbacks que a gente tem a cada 15 dias, dar sugestões de fontes para vocês, onde estudar, cada tópico, né? Os roteiros de conhecimentos gerais específicos, como você vai estudar, tá? O conteúdo esquematizado ali, que ajuda na hora de fazer uma revisão, por exemplo, tá? Ajuda muito esse conteúdo esquematizado. Tem os encontros virtuais que a gente faz, e tira dúvida também com os professores nossos. Tem professor aí de várias áreas para tirar dúvida para vocês. No caso da física sou eu. Grupo do Telegram fechado também. Suporte administrativo, o pessoal lá dá um suporte muito bacana para vocês, tá bom? Então, até mais e um abraço.